a aula do mapa dos 1000 pontos para o Enem. Essa aula é muito importante. Vamos fazer um trato, concentração total para a gente iniciar o processo. Vamos embora! Qual é a meta? Entender os mecanismos de correção da banca do Enem. Vamos entender, a banca não olha o texto como um todo. Existem muitos professores que olham uma redação como um todo. A banca do Enem, ela parte o seu texto. Na verdade, os exames, as provas, os vestibulares partem os textos de vocês, né? Como? Ele vai avaliar a norma culta, vai avaliar a argumentação e etc. Vamos entender cada passo, cada competência. E a gente vai perceber que 1000 é a soma de cada competência. 1000 pontos, na verdade, é a soma de cada competência. Nosso objetivo agora é preparar para que você tire 200 pontos em cada competência. Então vamos para um mapa dos 1000 pontos. Primeiro, competência 1. Deixa eu simplificar para você que você vai receber um e-book, um material sobre as competências. Mas por hora, eu quero que você entenda e receba efetivamente a seguinte informação. Competência 1, norma culta. Precisei escrever, pus a vírgula no lugar certo, fiz a concordância. Competência 1, norma culta. É isso que o Enem quer de você. Competência 1, norma culta. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Você vai compreender a proposta de redação. É não tangenciar o tema. Não tangenciou, o que garante efetivamente os seus 200 pontos? São as outras áreas do conhecimento. Então eu focalizo, eu fico muito atento, eu vou chamar a competência 1 de norma culta, a competência 2 de outras áreas do conhecimento. Até porque, para você nunca fugir ao tema, o sujeito da sua tese tem que ser o tema. O tema, publicidade infantil em questão no Brasil. A publicidade infantil é boa. Não foge ao tema. Olha a sua tese. A publicidade infantil é ruim. Olha o sujeito da sua tese, é a palavra núcleo do tema, ou a expressão núcleo do tema. Combinado? Então vamos lá, competência 2, outras áreas do conhecimento. E aí você vai fazer isso, ok? Competência 3 é argumentação. Mas como é que você faz para... Poxa, professor, não sou bom em argumentação. Não é bom em argumentação, não? Calma. Sabe por que você não é bom em argumentação? Muito provavelmente você está com um problema na tese. Se a sua tese está clara, você argumenta bem. Se a sua tese não está clara, você tem dificuldade de argumentação. Então, eu vou chamar a competência 3 de tese e o porquê da tese. Eu vou chamar a competência 3 de argumentação, mas você sabe que para argumentar bem, você tem que ter uma tese, ok? Presença de tese. Combinado? Então vamos lá. Competência 4, demonstrar mecanismos linguísticos. Na verdade, o que a competência 4 quer? O mecanismo linguístico quer coesão e coerência. A competência 4 quer os elementos, os conectivos. Você vai receber um e-book de conectivo para você, te dando dica. Vai receber, já recebeu, né? E-book colorido mostrando, olha, o conectivo de outra cor dentro do texto. E aí você vai fotografar aquilo e vai aprender ainda mais. Tudo bem até aí? Vamos lá. Competência 5. Proposta de intervenção. O Enem vai te dar, geralmente, um problema e você tem que resolver esse problema. O que você precisa? Fazer a sua proposta de intervenção. Não pode ser a proposta vaga que você faz para outros vestibulares, não pode ser só a retomada da tese, igual a gente faz em vestibulares mais subjetivos. Então, tem uma demanda complexa aí. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Não dá para... Todos os políticos do Brasil são corruptos. Opa, não acredito nisso. Eu não sou corrupto. Então, pera lá. Se o Congresso representa parte do povo brasileiro, ou representa o povo brasileiro, tem muita gente boa lá também. Então, a partir do momento que eu generalizo, eu posso ferir os direitos humanos. Então, calma com isso. Como que a sua proposta vai ser avaliada? Sua proposta vai ser avaliada assim. Presença de proposta, ausência de proposta. A ausência de proposta é 0 nessa competência. Ok? Proposta explícita, clara, evidente, ou implícita, um pouco vaga. Então a gente vai atrás de uma proposta explícita. Proposta com detalhamento dos meios para a realização da mesma ou sem detalhamento. Eu gosto de lembrar que sua proposta precisa ter um endereço. É o que eu chamo de ECOI. Já eu vou te falar o que é o ECOI. O ECOI é o endereço, o que é para ser feito, como é para ser feito e os efeitos. Combinado? Tá claro até aí? Vamos recapitular. Competência 1, norma culta. Competência 2, outras áreas do conhecimento. Competência 3, tese. Competência 4, mecanismos linguísticos. Competência 5, proposta de intervenção. Esse é o jogo. É aí que eu quero que você trabalhe. É aí que eu quero que você tenha percepção. Vamos lá. Qual o grande problema seu? Seu mesmo. Opa! Aí tá tocando o telefone.
Tá tocando o telefone. O que eu faço? Simplesmente não atendo. É igual você tem que fazer. Vou apertar um botão aqui. Acabou, qualquer um, pode ser você que tá me ligando agora, pode ser seu responsável. Não quero falar, agora eu não posso, agora eu tô dando aula. Vamos entender o processo. Você sabe, eu tô dando aula, essa aula é o padrão de aula presencial. Tocou o telefone, eu não atendo. Bateu na porta, eu não atendo. Eu faço sinal, foco total. Chegou mensagem aí, elimina. Você sabe o processo da nossa aula. Você só pode clicar no play dessa aula se você tiver 1h30 para mim. Só, se não tiver 1h30 com foco total, não vai ser positiva, não vai ser produtivo. Ah, vai ser bom, mas não vai ser um nível que a gente quer. Todo mundo com mais de 900 na redação do Enem. Todo mundo com mais de 90% na redação do Enem. E em todas as redações que vocês fizerem. Combinado? Então vamos lá. Agora, vamos olhar para o mapa dos 1000 pontos. Agora, por favor, vamos entender o processo. Olha o que acontece. Sabe qual o problema do excelente aluno? Seu problema do bom aluno? Que é algo perfeito, que é algo maravilhoso. Perfeição não existe. Você tem que fugir dessa pressão da perfeição. Combinado? Como é que eu faço isso? Competência 1, norma culta. Competência 2, outras áreas do conhecimento. Competência 3, tese e argumentação. Competência 4, mecanismos linguísticos. Competência 5, proposta de intervenção. Olha o mapa. Vamos agora só olhar para a introdução. Por isso que eu corrijo o seu texto também parágrafo a parágrafo. Mas vamos olhar, você já deve ter visto isso, já deve ter percebido isso. Vamos lá. Imagine uma introdução. Você não leu e eu também não. A introdução está escrito com a norma culta, bacana. Tem outras áreas do conhecimento. Tem a tese clara e tem mecanismos linguísticos. A nota mínima é 1 e a máxima é 5. Que nota você daria? Vou até te dar um tempo, tirar o paletó, preparação total para o nosso trabalho. Porque é sério, que nota você daria? Vamos lá? Que nota você daria? 5. Eu também daria 5. E você? 4,5? Ainda aceito 4,5. Agora, você que daria 4, não, eu não li, não, eu também não li. Mas é um texto que tem norma culta, é um texto que tem outras áreas do conhecimento, é um texto que tem tese clara, estou falando só da introdução, é um texto que tem mecanismos linguísticos. Eu daria 5. Sem nenhuma dúvida, sem nenhum estresse. Se você não deu 5, nem 4,5, você está sofrendo de um problema. Problema do bom aluno. A autoexigência. Está se cobrando demais. Está querendo demais. Por favor, vamos baixar a bola e vamos entregar o que a banca quer. Vamos olhar lá. Introdução. CTCC. CTCC. O que a introdução tem que ter? Um contexto histórico, um contexto de uma referência, um contexto de dados estatísticos, de dados jornalísticos, de percentual. Tem que ter um contexto. Esse um contexto, na sua introdução, já é a preparação para a sua competência 2. Você pode usar Rousseau, você pode usar Maslow, você pode usar Bauman, você pode usar Hausmann. Opa! Não, você não pode me usar. Você não pode usar seu professor, você tem que usar algo que é conhecido nacionalmente. Você pode usar dados estatísticos, você vai contextualizar. Então, você garante a competência 2. Tese TCC, tese na cara do corretor. Tese na cara do corretor, a tese tem que ser clara, tem que ser simples e vai usar os mecanismos linguísticos. Repare que uma introdução sem ler, contendo isso tudo, a gente já quer dar nota máxima para essa introdução. Guardou? Desenvolvimento 1, Pequetowac. O que é o Pequetowac? Pequetowac, Hausmann, você é um lutador de artes marciais, um samurai, por isso que você fala Pequetowac também. Eu também luto, sou professor de todas as artes marciais, né? Sou o rei em Nárnia, você sabe disso, mas isso não vem ao caso agora, beleza? Tamo junto, ninguém segura a gente, ok? Vamos lá então. Brincadeiras à parte, o que é o Pequetowac? Porquê da tese e outras áreas do conhecimento? Vamos lá. Como é que você resolve a sua argumentação? Tem que ter o porquê da tese. Só vai ter o porquê da tese se tiver a tese. Você já teve aula de tese. Vamos agora voltar. Porquê da tese e outras áreas do conhecimento. Porquê da tese, você garante competência 3. Escrever em norma culta, você já está escrevendo, garantiu competência 1. Outras áreas do conhecimento, você garante competência 2. E os mecanismos linguísticos, você garante competência 4. De novo, está no mapa dos 1000 pontos. Desenvolvimento 2. PQTTV e OWAC. PQTTV ou OWAC. Porquê da tese, técnicas variadas, causa e consequência, dedução, indução, você escolhe ou apenas vai usar o porquê da tese e outras áreas do conhecimento de novo. Bom, é simples assim? Eu vou te provar como é que é simples, ok?
De novo, vai escrever direito, vai pôr outras áreas do conhecimento, vai ter o porquê da tese, vai ter mecanismos linguísticos. O desenvolvimento 3, aconselho não fazer. Por que eu aconselho não fazer? Porque a folha do Enem é muito pequena. Como a folha do Enem é muito pequena, você não vai ter espaço. E você vai ter que fazer uma conclusão grande. Por que uma conclusão grande? Porque você vai ter que ter a proposta ECOI. Olha o ECOI, de trás para frente. Endereço, o que vai ser feito, como vai ser feito e os efeitos. Raul, me dá um exemplo rápido? Dou um exemplo rápido. Vou te dar um exemplo provando para você ver. Mas agora eu vou te dar um exemplo rápido. Qual um exemplo rápido? Proposta sobre educação. Cabe a quem? Ao Ministério da Educação. O quê? Melhorar a educação brasileira. Como? Com ensino integral para os alunos. Em um turno, ensino regular, e no contraturno, aula de arte, de filosofia, aprofundamento para concurso, aula de ensino profissionalizante, ensino de esporte, alimentação balanceada. Quais os efeitos disso, para fechar o ECOI? Menos jovens nas ruas, uma melhor preparação educacional e menos jovens sendo aliciados para o crime e para o tráfico. Você pode não ter gostado, mas tem um ECOI nítido, claro, para você perceber. Tudo bem até aí? Vamos agora na prática, entendeu? E a conclusão, o 3. Mas eu tenho que falar o porquê da tese na minha conclusão? Não, é a retomada da tese, tá certo? Vamos ver agora isso na prática? A gente vai olhar isso de várias formas, de várias maneiras. Você vai ter várias aulas, você vai ter a sua correção, você já tem e-books coloridos sobre isso, ok? Então vamos lá. Aqui tá um texto que eu fiz para vocês. Eu quis trazer o meu texto. Esse texto, coincidentemente, eu tirei 980. Outros espelhos eu vou trazer, não vou trazer todos. Por que eu quis trazer esse de 980? Esse texto para mim é emblemático, porque eu tirei 980 e o texto tem erro. Eu não daria 980 para ele. Não daria, Raul? Não. Eu daria por volta de 940, 920, ok? Mas qual é a nossa meta? Que o seu pior texto bata mais de 800. E o seu melhor texto bata mais de 900. Não tirei o paletó, te tirei o peso dos 1000 pontos. Sabe aquela coisa, o 1000, como é que eu faço para frase perfeita, para isso? Acabou isso, não tem essa necessidade. O seu melhor texto vai bater mais de 200 pontos. Tudo bem? Posso ler? Olha a mágica. Tcharam! O texto aparece para você. Caraca! Agora volta para cá. Tcharam! Caraca, Raul, ao poder. Tcharam! Vamos para a introdução. Não coloquei título, você percebeu? Historicamente, a criança foi vista de formas variadas. Pode-se citar a idealização da mesma na primeira metade do século XIX, período do romantismo, por exemplo. O que eu tô garantindo? Agora volta pra mim. Vamos lá. O que eu tô garantindo agora pra você? Comigo, vem aqui. Eu tô garantindo, citei que o romantismo é na primeira metade do século XIX. Então eu tô mostrando que sei de história e que sei de literatura. Me dá 200 pontos na competência 2. Com a Revolução Industrial, buscou-se ampliar o público consumidor. Percebe-se hoje, olha o hoje, competência 4. Porque se eu falei de passado anteriormente, quando eu trago o hoje, eu estou fazendo coesão, coerência. Olha o elemento, mecanismo linguístico aí. Uma busca, percebe-se hoje uma busca desenfreada para a inserção da criança no mercado de consumo. Para, dessa forma, mecanismo linguístico, competência 4. Alimentar a máquina capitalista. Me protegi, coloquei entre aspas. Você pode olhar aí, olha o zoom, para você ver máquina capitalista, entre aspas. Vamos lá? Quis me proteger quando eu coloquei. Isso é o quê? Pronome anafórico. Tá com dúvida? Me pergunta, mas isso é pronome anafórico. Retomando o que foi dito anteriormente. Mecanismo linguístico, competência 4. Mostra o quanto a publicidade infantil brasileira é nociva. Cadê a tese? A publicidade infantil brasileira é nociva. Acabou. Não tá nem maravilhosa, podia ser nociva à criança, à sociedade como um todo, ao Brasil, à evolução nacional, mas tá aí, tá na cara do corretor. Uma vez que, competência 4, trata a criança ser ainda informação como consumidor adulto. Tá escrito direito? Tá. Tem outra área do conhecimento? Tem. Tem tese clara? Tem. Tem mecanismo linguístico? Tem. Você quer mais do quê? Perfeição? Unicórnio não existe, pelo menos aqui neste mundo. Existe lá em Nárnia. Aqui não. É isso que eu quero te falar. Relaxa. Por favor. Ok? Hausmann, eu não gostei muito do seu texto. Ele serviu pra quê? Pra me dar 980 no Enem. Então eu gostei dele. Hausmann, mas já pensou em ser um escritor? Não. Sou professor. Entendeu o jogo? Você também. Você vai ser médico, engenheiro, vai ser dentista, vai ser advogado. Com a sua profissão. Você quer escrever livro, vai ser depois que você entrar na faculdade. Agora você quer tirar nota na prova. Você quer tirar nota, performar no Enem. Viu o mapa dos 1000 pontos? Tá claro aí? Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4? Tá claro? Repara que sem te ensinar, você vai ter uma aula para isso.
Mas sem te ensinar, você já está aprendendo a corrigir um texto. Beleza? Vamos embora. A sociedade deve discutir veementemente a publicidade infantil. Hausmann, você não começou com um conectivo. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu esqueci. Porque, segredo, eu fiz a prova. Sabe aquele professor que às vezes vira pra você e fala: caraca, a prova foi fácil uma merda. Ou então aquele professor que na segunda-feira, depois da prova do Enem, vai comentar a redação do Enem. Tudo que você podia ter feito. Alô? Você não quer, não conversa com esse cara não, pô. Depois da semana do Enem, sabe o que eu faço? Eu dou folga para os meus alunos e eu tenho folga. Por que que depois da semana do Enem a gente vai ter folga? Porque não adianta falar da prova depois da prova. Ah, você poderia... Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. Miau, miau, miau. É isso, cara. Não dá pra falar depois. Então eu tô falando que... Por que eu apresento essa redação pra você? Porque ela tem problemas. Eu quero desmistificar, sabe aquele texto perfeito que o professor coloca no quadro e fala, ó, tem que ser assim, e só te distancia? Ah, manda ele fazer a prova do Enem e mostrar a prova dele, o resultado dele todo ano para os alunos. É isso mesmo. Vamos embora. A sociedade deve... Vamos lá, qual a tese? A publicidade infantil é nociva, ok? A sociedade deve discutir veementemente a publicidade infantil, já que o objetivo da mesma é fazer com que as crianças entrem no ciclo de consumo cada vez mais cedo. Por que é ruim? Por que é nociva? Porque as crianças entram no ciclo de consumo cada vez mais cedo. Como consequência, os mecanismos publicitários temos, muitas vezes, a erotização das crianças, pois como adultos em miniatura consumirão mais. Por que é nociva? Porque erotiza as crianças para consumirem mais. É a menina de 3 anos de idade que está comprando batom e está comprando esmalte. E ainda farão parte da sociedade líquida, citada na teoria do sociólogo Zygmunt Bauman. Zoom, Zygmunt Bauman, viu? Percebeu? Tava falando de criança? Talvez eu estivesse pensando em Freud, porque é Sigmund Freud. Bauman não é Sigmund. Bauman é Zygmunt Bauman. Caraca, eu errei o nome do cara. Não quis escrever Bauman, quis colocar o primeiro e o segundo nome, ok? Errei. Por que você errou, Hausmann? Não sei, se eu soubesse eu não teria errado. Eu confundi. Alô, eu faço a prova real, você faz a prova real. Então vamos trazer para nossa realidade. É difícil sim. A gente fica nervoso, a gente fica tenso, mas é possível performar em altíssimo nível com todo esse estresse. Combinado? Zygmunt Bauman, que afirma que tudo é líquido, fluido, em que tudo pode ser comprado e descartado, inclusive as relações humanas. Beleza, tá aí. Meu segundo parágrafo. É por isso que eu não me daria 980, mas me daria sim mais de 900. Tá aí o mapa dos 1000 pontos. É essa técnica que você vem aprendendo. E em breve você vai fazer redação, conseguir fazer redação em 5 minutos. A maratona de redação Enem vai te provar isso. Eu vou te ensinar efetivamente a pensar de forma dissertativa. Você vai ver. Mas vamos lá o que nos interessa. Desenvolvimento 2. Cabe salientar. De novo, não amarrei tão bem com o conectivo. Ademais, além disso, mas... Estava na hora da prova. Cabe salientar que, dentre os efeitos, corre-se o risco de que, ainda na infância, as crianças estabeleçam barreiras sociais. Por que a publicidade infantil é nociva? Porque corre-se o risco das crianças estabelecerem barreiras sociais. Entendeu o que é o porquê da tese? É o argumento? Entendeu a importância de uma tese simples, clara para você? Você já entendeu isso na aula de tese, não já? Então é por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Barreiras sociais, entre elas como, por exemplo, as que possuem determinados tipos de produtos e as que não possuem, as que consomem em determinadas redes de alimentos e as que não consomem. Eu queria colocar redes de fast food. Por que eu não coloquei fast food? Porque eu fiquei inseguro para escrever. Falei, caraca, escrevo, imagina se eu erro uma letra, põe entre aspas ou não ponho. Vou colocar grandes redes de alimentos. Beleza. Dessa forma, competência 4. Repara como eu repeti dessa forma várias vezes. Caraca, é mesmo. Relaxa. Você fica querendo ter 1000 conectivos para fazer uma redação? Relaxa, pode repetir. Dessa forma, pode potencializar o distanciamento social e valorizar ainda mais o individualismo, gerando um ciclo vicioso. Olha só. Ciclo vicioso. Às vezes seu professor, às vezes eu te peço, falo, não coloca ciclo vicioso, coloca círculo vicioso. São sinônimos. Mas vamos lembrar do Rei Leão. O que o Rei Leão tem um ciclo da vida. Ciclo está atrelado a algo com vida, com a biologia e etc. Círculo é mais neutro, mas você pode colocar círculo ou ciclo. Então vamos lá. Potencializar o ciclo vicioso, criança individualista e consumista, o que corresponderá a um adulto também individualista, o qual educará as próximas crianças com a mesma linha de pensamento. Sabe quando você fica desesperado para não repetir palavra? Olha aí, individualismo, individualista, individualista, tudo pertinho do outro. Por que você não mudou, Hausmann? Não sei.
Eu tava na hora da prova. Você acha que eu não tava nervoso? Você não acha que todo ano, minha mulher é famosa, minha mulher é uma artista famosa, né, tal, prefiro não falar o nome, né, enfim. Mas todo ano, quando eu vou pro Enem, minha mulher fala assim, será que você precisa ir? Você tem certeza que você quer ir? Porque eu acho que ela ficou com medo de eu tirar uma nota baixa. Mas eu não tenho, porque eu tenho um mapa dos 1000 pontos. Você também tem um mapa dos 1000 pontos. Ninguém trabalhou mais do que a gente, ninguém trabalha mais do que a gente. Vamos tranquilo, vamos em paz. Combinado? Próximo passo. Criança individualista e consumista, o que corresponderá a um adulto também individualista, o qual educará as próximas gerações com a mesma linha de pensamento, ou seja, o ciclo vicioso. Combinado? Vamos para a proposta. Aí eu ponho essa proposta aqui, você fala, impossível isso caber no Enem. É por isso que eu coloquei aí. Olha a minha técnica. Que técnica é essa? Vou ensinar a técnica poderosa do Hausmann, hein? Letra de formiga. Escreve com letra pequenininha. Agora vamos conversar? Antes de ler a conclusão, pega aí. O tênis para um atleta de alto nível faz a diferença. A roupa para um atleta de alto nível faz a diferença. Por favor, a sua caneta pode fazer a diferença. Sabe quem tem? Tem gente que não tem problema, escreve bem com qualquer caneta. Tem gente que precisa, às vezes, de uma caneta ponta fina, de uma caneta ponta grossa, de uma caneta média. Por favor, você vai escolher. Você vai escolher. Você vai treinar e vai selecionar qual a melhor caneta para você. Até isso, Hausmann. Eu estou falando em altíssimo nível de performance. Eu estou falando em mais de 90% dos alunos com mais de 90% da redação, tirando mais de 900. E aí? Tudo vai fazer a diferença. Esse é o nosso segredo. Vamos lá? Ao governo, proposta ECOI, vê se tem o endereço, o que, como e os efeitos. Ao governo, portanto, cabe a implementação de uma educação voltada para as ciências humanas, como a sociologia, filosofia e psicologia, por exemplo. O governo é o endereço. Tem que fazer o quê? Melhorar a educação. Como? Com aula de sociologia, filosofia e psicologia, por exemplo, uma vez que as mesmas ampliam a criticidade do indivíduo acerca da sociedade e de si mesmo. Aí já tem um ECOI, mas tá pouco. Deve-se ainda, por meio de leis, responsabilizar as empresas anunciantes proibindo os abusos publicitários, assim como foi feito com as propagandas de cigarros e bebidas. Dou um exemplo. Fazer lei e dou um exemplo. A sociedade, por sua vez, outro endereço. Deve se posicionar de forma crítica, tanto na educação dos filhos como na cobrança das empresas por uma postura mais ética. Vou lá no texto de apoio que falou desses países aí. Exemplos de países que lidam de forma mais assertiva ao proteger as crianças dos abusos publicitários devem ser seguidos. Dessa forma, competência 4. Tô repetindo. Relaxa. Entrega o mapa dos 1000 pontos e vai em paz. E vai tranquilo. Dessa forma, a criança brasileira poderá ser infantil e feliz para no futuro transformar-se em um adulto maduro e consciente, para que se complete, enfim, o ciclo virtuoso. Não falei do ciclo vicioso lá em cima? Que a criança mal educada vai ser um adulto problemático que vai educar pior ainda a outra criança. Agora não. A criança bem educada é um adulto melhor que vai educar ainda melhor as crianças. Olha que bacana. Tá aí o texto. Hausmann, eu não amei. Não precisa amar. Mas procura se o texto tem um mapa dos 1000 pontos. Se está escrito direito, tem alguns desvios, mas ele tem outra área do conhecimento, ele tem tese, ele tem porquê da tese, ele tem proposta ECOI. Então me dá licença. Eu entreguei o mapa dos 1000 pontos. Combinado? É isso. Agora vamos ver se a gente encontra o mapa dos 1000 pontos num outro texto. Essa é uma redação exemplar sobre o tema, os impactos do tráfico de drogas na sociedade, de Gabriel Cândido, equipe Tese e Direito PUC. O Gabriel Cândido é da equipe Tese, da equipe Hora da Redação e faz Direito na PUC. E vamos entender, vamos ver se ele fez o mapa dos 1000 pontos nesse texto. E esse texto, inclusive, está no jogo do aplicativo para você jogar. Se deu conta do jogo do aplicativo? Se deu conta que quando você joga, todos os textos que estão lá são apresentados no mapa dos 1000 pontos? Você ligou, né? Bacana. Tem uma galera que percebe isso de cara e fala, caraca, que jogo bacana. Tem uma galera que às vezes não se dá conta. Mas agora vamos ao que nos interessa. Vamos lá. Olha o tema, os impactos do tráfico de drogas na sociedade. Os impactos, obviamente, vão ser nocivos, ruins, né? Vamos ver. Tá aí o texto dele, é um texto inteiro, mas vamos lá. Ele colocou título, repararam que no meu texto eu não coloquei título, aquela linha foi preciosa para mim. Você pode ver que eu fiquei no limite aí de linhas, ok? Cada linha foi preciosa para mim nesse texto, mas o Cândido colocou título, cortar o mal pela raiz. De acordo com Rousseau, você já deu aí no seu ouvido. Competência 2. Importante filósofo iluminista, o ser humano nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Esse pensamento, esse pronome anafórico, é o que? Competência 4. Evidencia o poder de influência do meio para com o indivíduo. Uma das problemáticas sociais bastante caracterizada pela contemporaneidade consiste na questão do uso e da venda de substâncias ilícitas.
Olha o contexto. Olha a tese na cara do corretor. Dessa forma, competência 4. As consequências do tráfico de drogas mostram-se extremamente nocivas à sociedade. Simples, clara. Você pode não ter gostado desse texto, mas tá escrito em norma culta, tem competência 2, tem tese clara e tem mecanismos linguísticos. Lembra? Sem ler esse texto, você já tinha dado 5 ou 4,5. Combinado? Olha o jogo. Vamos lá. Dá pra eu te garantir, né, que o seu pior texto vai ser mais de 800. E o seu melhor texto mais de 900. Ah, Raul, eu vou ter o meu pior texto? Claro, nós temos. E que tomara que ele aconteça aqui. Por outro lado, outro mecanismo linguístico. A intensificação do tráfico de drogas causa uma perda gradual da credibilidade do Estado. Por que é ruim? Porque o Estado perde a credibilidade pela população, né? Pois este apresenta-se bastante ausente em alguns lugares. Além de exemplificar a falta de saneamento básico, a precariedade da educação e da saúde, as poucas oportunidades de lazer também propiciam a inserção do conhecido poder paralelo, que, por sua vez, oferece à comunidade meios de se garantir ao menos a base da pirâmide das necessidades básicas do psicólogo Maslow, como exemplo, a alimentação, em troca do apoio dos moradores. Olha a viagem, ele cita Maslow. Os meus alunos aprendem Maslow, psicólogo humanista do século XX, que definiu as necessidades humanas numa pirâmide. Você já tem um e-book, um PPT interdisciplinar falando de Maslow. Olha que ele nem explicou. Ele partiu do princípio que a banca conhecia Maslow. Isso para Maslow não é nem tão legal. Ele podia explicar um pouquinho mais, psicólogo humanista do século XX e tal, mas acho que não tinha linha para ele fazer isso. E tá aí. Tá claro que tem outra área do conhecimento, competência 2, tá em norma culta, tem porquê da tese e tem mecanismo linguístico. Em consequência disso, nota-se o aumento da violência do financiamento de armas. E do financiamento de armas. Tá entendendo? Olha como é que ele problematizou. Pô, tá aparecendo armas, tem todo esse jogo. Então, entendendo o mapa dos 1000 pontos, vamos para a conclusão, torna-se evidente, portanto, os danos sociais do tráfico de substâncias psicoativas. Retomou a tese. Com isso, competência 4, cabe ao governo, ao endereço, ao ECOI aí, cabe ao governo ser mais presente em áreas onde ocorrem essas práticas, por meio de atividades físicas e culturais regulares nas praças locais, além de uma parceria coesa com a instituição escolar e familiar, a fim de acompanhar os indivíduos desde cedo e preveni-los de se inserirem nesse meio ilegal. Ademais, competência 4, é papel do Estado zelar pelas fronteiras, principalmente onde há grande entrada de drogas, com práticas de fiscalização mais coercitivas e eficazes, com a finalidade de atuar na origem do processo. Desse modo, a sociedade caminhará progressivamente, para não corromper o homem, opondo-se ao pensamento de Rousseau. Olha o que eu quero apresentar para vocês. Você pode não ter gostado desse texto. Você vai ter esse texto em e-book. Todos os textos que eu estou apresentando aqui vão aparecer em e-books coloridos para vocês. Vocês vão ver tese da cor preta, vão ver marcando em vermelhinho os conectivos da competência 4. Vocês vão ter e-books coloridos de tudo que vocês estão vendo aqui. Você pode não ter gostado, mas você enxergou o mapa dos 1000 pontos nesse texto? Vamos lembrar? Olha só, olha o mapa dos 1000 pontos. Você enxergou o mapa dos 1000 pontos nesse texto? Enxerguei, Hausmann. Então tá excelente. Entendeu o mapa dos 1000 pontos? Esse é o processo para o nosso trabalho. Agora, o que eu quero? Convidar você para uma outra percepção. Pode ser? Convido você agora para uma outra percepção. Vem comigo. Olha só, a gente já fez o do Gabriel, agora é a sua vez. Experimente corrigir o texto a seguir da aluna Amanda Carvalho Maia Castro, Enem 2015. A persistência da violência contra a mulher. Vamos ver o mapa dos 1000 pontos aí dentro. Vamos ver. Eu pego a introdução. Ela já não põe título, ok? Eu tenho a introdução, veja se eu vou ter um contexto, se eu vou ter a tese clara. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Parou. Ela usou dados do texto de apoio para contextualizar. Qual o problema? Ela contextualizou de uma outra forma, mas usou dados, usou números. Tá ligada no mundo? Tem outra área do conhecimento. Nesse âmbito, olha a competência 4. Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. A persistência da violência contra a mulher é ruim, tanto é que é uma problemática.
ok? E persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Talvez ela vai falar de história em um parágrafo e ideologia em outro. História e um parágrafo e ideologia em outro, ok? Beleza? Tocou uma campainha, mas eu não vou atender porque agora eu tô com você. Combinado? Caraca, a House não tocou a campainha. Vai ficar tocando até amanhã, porque agora, efetivamente, a gente tá junto nesse processo. Posso seguir? Posso dar mais um passo para nossa conversa? Então eu vou dar mais um passo. Olha só, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Não falei que ela ia falar? Olha só, a tese dela tem raízes históricas e depois uma questão de ideológica, né, que vai falar de preconceito. Então o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Ponto. Olha só, isso, o que eu tenho? Competência 4. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir. Quando ela cita Simone de Beauvoir, ela faz o quê? O que que ela faz? O que ela faz? Concentração total aí! O que ela faz? Ela faz o quê? Ela garante a competência 2. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Caraca, House, você já me mandou isso. Tem um PPT interdisciplinar da Simone de Beauvoir. Caraca, Hausmann, que bacana. Ninguém, você vai ter uma biblioteca maravilhosa aí dentro do seu bolso. Essa aula agora tá dentro do teu bolso, ninguém segura a gente. Vambora, tô doidão. E a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Olha só que processo bacana. Poxa, pera lá, tem norma culta, tem outra área do conhecimento, tem o porquê da tese. Opa, e tem o mecanismo linguístico, tá no mapa dos 1000 pontos. Além disso, competência 4, já o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Lembra que falou de ideologia? Olha, ideologia! Eu quero... Pô, nada a ver. Foi um susto. Se você se assustou, oxigenou o cérebro. Respira fundo. Energia positiva, vambora. Falou do machismo. Olha a ideologia. Nesse viés... Caraca, gostei do nesse viés. Então copia aí nesse viés. No seu próximo texto você coloca nesse viés, que é competência 4. As mulheres são objetificadas. Podem ser coisificadas, reificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, competência 4, constrói-se uma cultura de medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica, seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Então a mulher que é reprimida, olha a questão cultural que ela colocou aí. Mas tá entendendo? O mapa dos 1000 pontos, quando eu bato o olho nesse parágrafo, tem lá o mapa dos 1000 pontos? Tem, Hausmann. Esse é o jogo. Próximo passo. Percebe-se, pode se perceber. Portanto, vamos ver se tem o ECOI aí, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Retomou a tese. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Parou. Hausmann, eu achei, as mídias é vago, eu também achei. Mas tem um endereço. Tá resolvido o que é para fazer, tá aí. Como é para fazer. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores. Poder Legislativo, outro endereço, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Terminou. Viram, perceberam o mapa dos 1000 pontos? Todos esses 3 textos analisados vão virar e-books coloridos para vocês. E-books coloridos, ou seja, você vai identificar cada competência por meio das cores nos e-books. Isso vai fazer toda a diferença para você. Essa aula que está no seu bolso agora é exatamente a aula presencial. O que acontece? Eu falo, você só pode clicar no play dessa aula se você tiver 1h30 para mim. Na aula presencial, eu termino essa aula e falo assim, obrigado, valeu, vocês tiveram a aula dos 1000 pontos, do mapa dos 1000 pontos, agora vocês podem ir embora descansar. Quem quiser fazer uma redação em casa um outro dia,
pode pegar um tema no aplicativo, que você tem o aplicativo, tá certo? Mas eu libero, você então agora tá liberado. Pegadinha do malandro, yeah, yeah! Não, brincadeira, você tá liberado mesmo, ok? Mas aí tem um aluno que fala, pô, Hausmann, mas eu quero fazer. Mas vamos fazer um trato, não te aconselho a fazer agora. Essa aula foi intensa, tá certo? Respira fundo, tá cansado, acorda, energia positiva. Essa aula foi intensa. Então não faça a redação agora. Mas eu quero fazer mais à noite, quero fazer amanhã, quero fazer no final de semana. Então você pode fazer. Produzir uma redação, os desafios brasileiros para uma educação inclusiva no século XXI, ou escolher um outro tema do aplicativo. Agora você já está liberado para isso, tá? Você sempre vai poder fazer o tema que eu passo na aula ou um tema que você vai escolher no aplicativo. Sempre escrevendo o tema, nome completo, /Enem, e aí vai o seu trabalho. Entendeu? Olha, muito obrigado, muito obrigado, porque tá na hora da redação. Obrigado por você estar aí, obrigado por me indicar pros seus amigos, obrigado por indicar o aplicativo, por indicar. Olha, eu tô me preparando para ir pra tua cidade, hein? A verdade é essa, obrigado por ter gente desse Brasil todo e eu quero arrumar um jeito de estar visitando todo mundo, muito obrigado. Mas agora, lembra que tocaram a campainha e eu peguei e não parei a aula? Vem cá aqui agora, olha quem que tocou a campainha, olha só, agora é Mateuzinho que veio aqui me visitar. Agora fala, Mateuzinho. Ok, entrevista com o Mateuzinho. Alô, Mateuzinho, você fez quanto na redação do Enem? 960. 960. Olha só, e o Mateuzinho me deu um presente, porque ele colocou antes do Hausmann, quanto que foi? 560. 560. E depois do Hausmann, 960. E foi mais do que a minha nota. Eu tirei 940, eu te falei, né? Eu tirei 940 na prova que ele fez de 960 e ele passou pra SpaceX, tem um curso, agora eu vou fazer propaganda, fala com seus amigos, tem um curso pra SpaceX também, pras escolas militares. Ele passou, mas não quis não. Ele passou pra FGV, com bolsa integral, não foi isso? Pra direito na FGV. FGV é caro pra caramba, passou com bolsa integral, mas também não quis não. Aí você quis o quê? Fazer o quê? Medicina na Unirio. Aí ele quis fazer medicina na Unirio. Tirou onda, né? Mas ele tá aqui com a gente porque integra a nossa equipe com vários projetos extras pra vocês. Uma salva de palmas pro Mateuzinho! Aê, Mateuzinho! Aê! Beleza? Muito obrigado, Mateuzinho. Tá na hora da redação. Dá tchau também. Fala assim. Aê, moçada! Até breve. Valeu. Tchau, tchau.